Olá, Irene, bem-vinda então, para a gente estar fazendo a análise da sua matriz de bordado que a senhora criou no Yukon Embroidery Studio. Me mandou aqui a foto, acabei de receber aqui a foto do bordado, tanto a parte da frente quanto a parte do avesso, e também a programação que você fez para a gente estar avaliando, tá? Então, de olho comigo aqui na tela, para a gente começar considerando aqui. O bordado ficou bacana, tá de parabéns, inclusive. São poucas as coisas que eu percebi aqui que dá para a gente melhorar, tá? Mas é importante eu considerar porque toda melhora vem para trazer melhores resultados. Então, vamos lá. Eu gostei que o ponto cheio você teve o cuidado, tá, Irene, de trabalhar com um espaçamento alto nesses objetos que, por sua vez, estão muito estreitinhos. Então, você seguiu essa premissa aí de que menos é mais, né? Ou seja, a espessurinha muito fininha exige um maior espaçamento, diferente do que muita gente pensa, que quanto mais estreitinho tem que colocar mais densidade para dar mais definição. Então, isso é controverso, né? E a senhora acertou nesse aspecto aí, colocou mais espaçamento nesses objetos em ponto cheio com o estreitamento ali dos pontos, tá? Gostei também da forma com que a máquina executou os objetos, eu estava dando uma olhada anteriormente, a gente vai revisar juntos aqui de novo, a gente vai passar por esse processo de reconstrução da programação da matriz de bordado, ou seja, a gente vai simular essa programação, justamente para ver, conhecer, né, um pouco mais o caminho que a senhora usou para fazer esse bordado aqui. E eu bem gostei demais disso, tá? Uma única coisa aqui que eu observei que dá para melhorar nesse bordado, tá, Irene? É com relação aqui ao passarinho. O passarinho dá para melhorar. Eu vi que a senhora colocou aqui um objeto único e colocou o ângulo todo num sentido só. Então ele não fica com acabamento muito diferenciado, ele fica uma coisa meio que, vamos dizer assim, básica, sabe? Dá para melhorar. Não é necessariamente um defeito, eu vejo muito bordado e muito pior feito dessa mesma forma, mas é importante a gente otimizar isso, dar um trabalhinho aí, vai gastar aí talvez uns 5 minutos mais para poder fazer essa edição na programação, mas vai melhorar. O seu cliente vai gostar do bordado mais bem acabado, mais bem feito, mais definido, com as asinhas separadas, vai dar mais valor agregado aí ao produto, tá? Com apenas algumas pequenas alterações na matriz de bordado lá no Wilco, tá? Beleza, então essa aqui é a frente, o avesso do bordado é esse daqui. Ficou legal, a aplicação dá para perceber que o bordado está bem leve, mesmo usando uma entretela de rasgo fácil bem fininha, deu para perceber que a máquina se comportou legal, tipo assim, executou o bordado de maneira tranquila, sem puxar o tecido, tanto que o desenho ficou todo bem trabalhadinho, mesmo com os objetos estreitinhos, a máquina conseguiu bordar bem, e eu gostei demais, o bordado tá show de bola, parabéns mesmo, tá? Deixa eu só te mostrar agora aqui na programação, vamos primeiro conhecer aqui na programação, aqui no Wilcom, o caminho que você utilizou para fazer a programação, para mim primeiro avaliar isso, e depois eu vou te passar os detalhes sobre essa alteração que eu faria no passarinho especificamente, tá? Então vamos lá. Shift R aqui na tela do Wilcom para a gente ver o comportamento que você usou, a lógica de programação. Vamos lá. Gostei porque você não fez, deixa eu diminuir a velocidade aqui, ó, para a gente acompanhar com mais calma. Então, ela está fazendo a segunda gaiolinha aqui, ele faz esse arabesco em cima e depois faz um caminhozinho para poder executar voltando com um ponto cheio. A mesma coisa você fez embaixo aqui na parte da estrutura da gaiola, fazendo alguns objetos em ponto cheio, interligando os objetos. Fez alguns objetos em costura, interligando os objetos em ponto cheio, para fazer o que a gente chama de ramificação inteligente, né? Sem usar ramificação automática, porque tem alguns aspectos aí que a gente ensina lá no curso, o qual não é bom utilizar a ramificação automática, nos prende bastante, você usou esse princípio e aplicou aqui e ficou bem bom, não tem nenhum corte de fio nesse bordado aqui, pelo menos que eu percebo até agora. Então isso é muito bom, porque a máquina vai trabalhar executando o bordado de modo que quando terminar o bordado está definitivamente pronto, não precisa limpar praticamente nada. Isso é muito bom para quem for bordar aqui o seu desenho, seja o seu cliente ou até mesmo você na sua máquina de bordar, independente se é industrial ou doméstica, né? E da mesma forma você fez a terceira gaiolinha com o mesmo princípio, tá? Tem alguns pontos de melhoria ali que eu vou te mostrar que eu observei aqui que você pode, uma questão de conectores, mas é coisa bem pequena, bem pontual. Vou te falar também sobre o que é ali. E agora fez um enchimento de motivo aqui, trabalhando a finalização do bordado sem absolutamente nenhum corte de fio. Bom, deixa eu começar logo para uma coisa que eu peguei aqui durante a costura, durante o percurso do ponto, né? Para poder já te recomendar, e eu vou usar um exemplo, tá vendo? Aqui no cantinho, ó,
Tá vendo que deu uma linhazinha? Isso aqui é por conta da saída do objeto. Você usou a estratégia certinha, tanto é que se você olhar aqui no bordado, ó, tá vendo aqui no bordado, você pode perceber essa linhazinha, tá vendo? Essa falsa costura que eu vou chamar. Essa falsa costura, ela aconteceu, esse saltozinho pequenininho, foi por conta da saída do objeto da entrada C, tá vendo? Você não colocou ele lá no finalzinho, ó. Ele está terminando um pouco antes do objeto, um pouco antes da saída certa do objeto. Então, nesse caso aqui, você vai movimentar, olha, jogando ele para a extremidade do objeto, horizontal, tá? Para a saída do objeto ficar bem próxima lá, escondidinha, né? Então ele vai fazer um saltozinho bem miudinho, que não vai ser percebido ali na hora que bordar. Então, basicamente, se você percorrer todo o desenho, talvez você vai perceber um outro objeto que tem essa mesma característica. E, olha, esse primeiro aqui também tem, ó. É o mesmo probleminha. Certamente você criou uma programação de uma gaiolinha e duplicou as demais. Então, um problema que estava em uma, automaticamente é transferido para as demais. Basicamente, só isso, só de fazer isso já melhora já. Segundo aspecto aqui que eu notei que a gente pode recomendar para você melhorar, otimizar a qualidade desse bordado, é com relação aqui ao corrido simples, tá? Ele tá aqui na programação, ele parece que tá bonito, ele tá arredondadinho, o contorno está sendo feito arredondado, não tá quadrado, os pespontos. Só que no bordado eu consigo perceber, olha, ele tem um amontoado muito grande de ponto. Ah, Gixson, mas eu trabalhei com ponto corrido simples para ficar justamente mais leve, mesmo assim não ficou legal? Na verdade, ele fez a costura, ele fez o contorno certinho do desenho, só que os pontos ficaram muito pertinhos uns dos outros. E isso causa um problema visual, não dá um aspecto muito confortável no bordado, não. Então, você precisa trabalhar com o que a gente chama de comprimento mínimo de valor maior. Tá? E eu vou te mostrar na prática como isso funciona. Você vem aqui em editar, selecionar por tipo de ponto, escolhe aqui a opção para mostrar todos os objetos que tenham sido aplicados o ponto corrido e dá um Shift S para ele exibir todos esses objetos. E aqui, ó, comprimento variável para ponto corrido, tá? E aqui está trabalhando com um comprimento mínimo de 0,8. Significa que em objetos muito estreitinhos, com a curva muito pequenininha, ele vai trabalhar essa variação de 0,8. E 0,8 é muito próximo um ponto do outro. Você vê? 0,8 fica menos de 1 milímetro de distância para executar um ponto após o outro. Isso é possivelmente menor aí do que a espessura até mesmo da própria agulha, dependendo do caso. Então, o que eu vou recomendar você fazer? Desativa, nesse caso aqui, tá? Outros desenhos precisam ser analisados de uma forma totalmente unilateral. Mas nesse caso aqui, eu recomendo com segurança você desativar o comprimento mínimo, variação de comprimento mínimo do ponto aqui de 0,8. E aqui em cima você define uma variação a começar a partir de 1,5, tá? 1,5 de distância. E você vai observar se teve alguma parte do desenho que essa variação ficou insuficiente, tá vendo? Assim como você pode observar nesse objeto. Nesse grupo de objetos, esse comprimento mínimo de 1,5 milímetros ficou muito grande para ele fazer uma curva suave. Tá? E nesse caso aqui, especificamente, você pode pegar esses objetos aqui, selecionar e colocar 1,4. Ó, já começou a melhorar, já ficou mais arredondado. Mas eu ainda penso que pode melhorar um pouco mais. Aí você vai colocar 1,3. Ó, perfeito, fechou. Nesses objetos de cima, fechou. Apesar de que aqui parece ainda que está um pouco quadrado, mas é porque a gente está com um zoom, ou seja, o desenho está aproximado na tela 596%. Quando bordar, ele não vai ficar tão quadrado assim, tá? Nesse caso aqui. Já os objetos aqui de baixo, você pode trabalhar valores um pouquinho ainda menores. Ó. Aí a gente testa com 1,20. Não foi suficiente, testa com 1,10. Pronto, resolveu. Então, 1,10 nos objetos de baixo aqui foi suficiente, 1,10 milímetros de distância entre os pontos, e nos objetos de cima a gente trabalhou com 1,3. Ou seja, não foi, para você ver, que não foi necessário trabalhar com 0,8, que foi a variação mínima ativada ali. Não vou fazer em todos, tá? Depois você aplica em todos e borda de novo se você quiser fazer um teste, porque vai melhorar o aspecto, porque os pontos mais alongados assim, no caso do corrido simples, não tão pertinho, 0,8 milímetros de distância, ele vai ficar com um aspecto de costura mais bonito, mais bem resolvido. Além de poupar alguns pontos na máquina e também ele fazer com que a máquina não fique perfurando o tecido muitas das vezes em locais muito próximos uns dos outros. Dependendo do tecido, isso pode vir a fazer com que a agulha rasgue o material. Então, é também por isso aí, tá? Por todos esses aspectos. Depois é só você rodar essa mesma alteração nas demais gaiolinhas e vai ficar lindão o bordado. Vamos lá. A outra observação que eu ia fazer com relação ao passarinho.
eu vi que você trabalhou todo ele com um objeto único. E o legal aqui seria, de repente, eu vou fazer só uma simulação para você aplicar a alteração aí. Mas, por exemplo, nessa asinha externa aqui, ó, eu faria um objeto mais ou menos nesse sentido aqui, ó, justamente para poder a gente ter uma profundidade. Olha, como é que já começa a mudar o desenho. Tá vendo? Já começa a ter um aspecto um pouco mais diferenciado, uma coisa mais exclusiva, um desenho um pouco mais diferenciado. Quando você faz os objetos separados, tá vendo? Ó, aqui eu já coloquei um objeto, e nesse caso aqui, como eu estou trabalhando com esse objeto totalmente separado, eu posso mudar a angulação dos pontos dele a qualquer momento, sabe? Então, isso vai trazer para você mais facilidade, né? Uma qualidade de ponto melhor. Por exemplo, se eu ativar aqui, ó, e mudar a angulação dos pontos, eu posso trabalhar com a angulação dos pontos diferente, tá vendo? Diferente do objeto principal. Então, você pode trabalhar a angulação de forma separada, o que antes não era possível, porque era um objeto único. Além disso, outra segunda vantagem aqui é que quando você cria os objetos separados, além de dar uma profundidade melhor para o aspecto visual do desenho, você pode também aumentar o espaçamento somente desse desenho separado. Então você vem aqui e coloca um espaçamento maior, por exemplo, só na asinha, em vez de colocar no corpo do passarinho inteiro. Então eu faria essa asinha separado, esse objeto, essa segunda asinha também separado. Pelo menos esses dois objetos separados do corpo principal aqui do passarinho já vai dar uma qualidade melhor para o seu bordado. E aí depois de feito isso, você pode replicar nos outros, né? Ou pode refazer toda ela, uma gaiolinha completa com essas alterações, e depois duplicar, né, e transformar aqui na edição. E aí você executa, faz um teste, borda, para você ver se realmente vai melhorar a qualidade do seu bordado aí. Por enquanto, essas foram as alterações, foram bem poucas, mas o desenho está bacana, mas sempre que pode melhorar, eu venho aqui trazer essa análise em vídeo para poder ajudar você. Beleza? Espero que você tenha gostado e te vejo então no próximo vídeo. Tchau, tchau. Nessa aula eu utilizei o melhor software de programação de bordados do mundo, que é o Wilcon Embroidery Studio. E se você ficou interessado em aprender mais sobre programação de bordados, vai lá no site da eBordados e coloca o seu e-mail na lista de espera, pois em breve eu abrirei uma nova turma do nosso curso de programação de bordados, o Wilcon Experience. E para você assistir mais vídeos como esse, é importante você se inscrever no canal da eBordados e também ativar o sininho para sempre que eu publicar um vídeo novo, você ser notificado. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!